Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo, se enche de Deus. Esteja na presença do Senhor, busque, peça, bata à porta. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate a porta vos será aberta. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Desligue esse áudio e fale primeiro com o Senhor. O Senhor, por meio da oração, cauteriza os nossos ouvidos, a nossa visão, nos traz revelação da sua palavra, uma interpretação daquilo que Ele quer para as nossas vidas, eleva o nosso conhecimento a Ele. Fale com Deus todos os dias. E nessa sexta-feira linda, abençoada, do dia 2 de junho de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, onde a Bíblia vai nos dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Hoje eu quero começar essa ministração te fazendo uma pergunta, meu caro ouvinte. Você tem cuidado de si mesmo? Cuidado de si mesmo. Porque são tantas as pessoas que cuidam dos outros, mas esquece de si mesmo. São tantas pessoas que às vezes sacrificam a si mesmo por conta de cuidar do outro, ficam sacrificadas, sabe? Eu tenho exemplo de uma mulher que já começa o dia preocupando em fazer algo para agradar as pessoas que vão em sua casa com comida. E chega ao final do dia, está extremamente exausta, cansada. Fica de um certo modo sacrificada. E às vezes sacrifica até mesmo os momentos para com Deus. E a Bíblia chega para nós hoje, o pão diário chega para nós hoje e diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina? Continua nestes deveres. Nós temos que cuidar de nós mesmos no aspecto geral. Cuidar do nosso corpo, porque afinal de contas é nele que habita o Espírito. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso espírito. Sim, nós precisamos cuidar de nós. E quando eu digo cuidar de nós, é fazer aquilo que edifica o corpo, que edifica a alma, que edifica o espírito. É tudo aquilo que fazemos que agrada a Deus em fazer. Esse é o maior cuidado que nós temos conosco. É fazendo aquilo que agrada a Deus que façamos. Mas às vezes nós cuidamos mais do próximo do que de nós mesmos. Cuidamos até mesmo mais da salvação do outro do que da nossa salvação. Ficamos observando a vida alheia e não nos autoexaminamos. Não olhamos para dentro de nós
e observamos o que eu estou sentindo, o que está aqui dentro. O que eu tenho sido? Será mesmo que eu tenho andado na presença do Senhor? Será mesmo que eu tenho cuidado da minha vida para que seja o perfume de Cristo exalado em mim? Às vezes nós queremos tanto satisfazer a vontade do próximo, sacrificando a nós mesmos, ou até nos expondo a ações, a práticas ou ambientes que desagradam a Deus. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que uma pessoa de dentro da sua casa quer ir a algum ambiente, a algum lugar, ou sente prazer em fazer algo que não é agradável a Deus. Um lugar que não agrada a Deus que nós frequentamos, uma prática que não agrada a Deus que nós praticamos, mas dentro de sua casa deseja esse algo. Mas você, com receio de desagradar o seu próximo, de desagradar aquele que vive debaixo do mesmo teto que você vai para não desagradá-lo, mas desagrada a Deus. E assim você descuida de si mesmo. Tá entendendo, irmão? Nós precisamos de verdade, em primeiro lugar, cuidar da nossa salvação, cuidar de nós mesmos. Porque a palavra vai nos dizer que se nós cuidarmos de nós mesmos e da doutrina, aquele que nos ouve, aquele que nos tem como referência de fé, será salvo, olha só. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, continua na prática da sã doutrina. Continua fazendo aquilo que agrada a Deus, porque deste modo você está cuidando de si e até mesmo daquele que está te vendo, que está te ouvindo, que está te tendo como referência de fé. Esse é o maior cuidado que nós temos conosco, com nós mesmos e até com aquele que nos tem como referência de fé. É por meio de cuidar de nós, é por meio de cuidar em alcançar a salvação e andar pela doutrina bíblica, pela palavra do Senhor, sendo doutrinados, é que nós seremos salvos. Esse é o maior cuidado conosco mesmo. Seremos salvos. E aqueles que nos têm como referência de fé, como mestres na fé, também serão. Nós temos que ter de verdade uma postura de fé. Esse é o maior cuidado que nós temos com nós mesmos, consigo mesmo. Esse é o maior cuidado que você tem consigo mesmo. É cuidar de uma postura de fé, de corpo, de alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Você tem cuidado de si mesmo e da sã doutrina? Porque antes, cuide de você. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Saber falar o não diante daquilo que Deus não quer para nós. Sim, você recebe convites e não sabe falar o não. Cuide de si. Diga não. Diga não para práticas, diga não para frequentar ambientes, diga não para aquilo que desagrada a Deus. Sim, seja forte. Busque a sua salvação, cuide de si. Antes de você, para depois você cuidar dos outros. Olha, ame ao próximo como a ti mesmo. Você só vai saber amar o próximo amando a si.
E quando você ama a você de verdade, você conduz o seu corpo, a sua alma, o seu espírito à salvação. Esse é o maior amor que nós temos em nós mesmos, na nossa vida. Você ama a sua vida? Então não saia da presença do Senhor. Você ama a si mesmo? O maior reflexo de amor próprio é cuidando de si mesmo. E o maior cuidado de si mesmo é andando por caminho que agrada a Deus. Cuide de você, primeiro de você. Primeiro de você. Porque à medida que você cuida, você é reflexo de fé na vida daqueles que estão ao seu redor. E assim aqueles que te ouvem também serão salvos. Sim, comece a cuidar de você. Se às vezes você tem um esposo que não anda na presença do Senhor, a mulher sábia e que anda na presença do Senhor, ela santifica o seu esposo. Se às vezes você, homem, tem uma esposa que não está andando na presença do Senhor por meio das suas atitudes, você trará ela na presença do Senhor, mas não seja conivente com as práticas dela. Assim como a esposa, não seja conivente com as práticas do seu esposo que está afastado ou que não anda na presença do Senhor. Cuide de si, porque à medida que nós cuidamos de nós, aqueles que estão próximos a nós e que nos têm e que está vendo Cristo em nós, nos tem como referência de fé, que nos ouve, serão salvos. Nós precisamos saber falar o não. Não nos abster do que é de Deus para satisfazer o próximo. Não desagrade a Deus para satisfazer a homens. Esse é um dos maiores cuidados que você tem com a sua vida. É agradando a Deus em todo o tempo. Cuide da sua salvação. Cuidemos da nossa salvação, sem cobrar de ninguém, porque por meio das nossas atitudes, aqueles que concordarem serão salvos. Aqueles que forem nossos imitadores, ouvirem da doutrina, daquilo que nós temos pregado e vivido, serão salvos também. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus bondoso, Deus generoso, Deus zeloso, ora lábia cantarali barás, oriemanari cantaralabias. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Deus, as mulheres que me ouvem, dê sabedoria a fim de que suas casas sejam edificadas. Deus, aos homens, dê prudência, dê temor, integridade na tua presença. Ora lábia, cantaralabias. Jesus, nos faça plenos de ti, cheios do Senhor, a fim de andarmos por caminho que te agrada, a fim de cuidarmos, ó Deus, de nós mesmos. Sim, Jesus, cuidar de nós, da doutrina, para que sejamos salvos e aqueles que nos ouvem sejam salvos também. Deus, em o nome de Jesus, cuide de mim, Deus, que eu possa cuidar de mim em todo o tempo, aplicando a palavra na minha vida, a doutrina bíblica na minha vida, para que aqueles que me ouvem por meio do pão diário, Deus, para que não só eu seja salva, mas aqueles que me ouvem diariamente no pão diário, entendem e buscam aplicar a palavra pregada. Sim, ó Deus, sejam salvos.
Em o nome do Senhor Jesus, me faça, Deus, instrumento de salvação na vida dos meus ouvintes. Em nome do Senhor, eu lhe peço, Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Amém.